conseguir algo em troca de nada, nem de uma falha da lei da retribuição. De qualquer modo, o ego precisa usar sua vontade para arrepender-se e corrigir-se. Buda viveu numa terra onde um clero degenerado havia astuciosamente persuadido o povo a acreditar que todo pecado poderia ser expiado e seus efeitos atuais ou futuros sobre o destino poderiam ser evitados mediante um ritual pago, um sacrifício ou um ato de magia. Ele tentou elevar o nível moral de seu povo negando a possibilidade de os pecados serem perdoados e afirmando o domínio rigoroso da lei kármica, a estrita imutabilidade da justiça invisível. Jesus, ao contrário, viveu numa terra onde a religião proclamava rigidamente, olho por olho, dente por dente. Ele também tentou elevar o nível moral de seu povo. No entanto, uma sabedoria não inferior à do Buda fez com que ele enfrentasse a situação enfatizando a misericórdia de Deus e a necessidade de que os pecados fossem perdoados. A lei da retribuição traz a cada homem o que lhe é devido e nenhuma forma externa de religião pode mudar sua ação. Essa afirmação é, com efeito, o ponto essencial de grande parte do ensinamento budista. Isso é verdade, poderia ter dito Jesus. Mas há também a lei do amor de Deus, para aqueles que têm fé para invocá-lo e vontade para obedecê-lo. Devemos reconhecer que ambos os profetas estavam certos, se considerarmos os diferentes grupos a que se dirigiam e que ambos ofereceram o tipo de ajuda que cada grupo mais necessitava. Que ninguém negue a divindade uma virtude que a humanidade possui. A resposta do eu superior ao arrependimento do ego é certa, e essa resposta pode estender-se até o completo perdão dos pecados. A graça é uma energia mística, um princípio ativo próprio do eu superior que, por um lado, pode produzir resultados no pensamento, no sentimento e no corpo físico do ser humano e, por outro, em suas relações e circunstâncias kármicas. Trata-se da vontade cósmica, não apenas de um desejo piedoso ou de um pensamento generoso, e pode realizar milagres autênticos pela ação de suas leis desconhecidas. Sua energia dinâmica é tão poderosa que é capaz de fazer uma pessoa perceber a realidade suprema com a mesma facilidade com que pode restituir a vida a alguém que esteja morrendo ou devolver instantaneamente o uso dos membros a um inválido. Existe esperança para todos porque existe graça para todos. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar perdão, purificação e renovação. Aqueles que acreditam que o universo é governado pela lei e que a vida humana, por ser parte dele, também deve ser por ela governada, acham difícil acreditar no perdão dos pecados e na doutrina da graça da qual esse perdão faz parte. Porém, devem considerar que, se o homem deixa de aprender a lição e não corrige sua conduta, se ele volta a incorrer nos antigos erros, esse perdão automaticamente deixa de ser concedido. A lei da retribuição não é anulada quando o homem recebe o perdão, mas sim modificada pela atuação paralela de uma lei superior. Quando a total submissão do ego é recompensada pela sagrada graça do eu superior, você recebe o perdão pelo seu passado, por mais negro que tenha sido, e seus pecados são verdadeiramente perdoados. Há 3 tipos de graça. O primeiro é aquele que tem a aparência da graça, mas que na verdade se origina do bom karma passado e vem por merecimento do próprio indivíduo. O segundo é o que o mestre concede aos discípulos ou aspirantes quando as circunstâncias externas e internas são adequadas. Ele tem apenas a natureza de um lampejo temporário, mas é útil porque oferece um vislumbre da meta, a noção da direção correta e o estímulo inspirador para que eles continuem a busca. O terceiro ocorre quando a pessoa alcança o grau mais elevado de realização e lhe é permitido, em alguns casos, modificar um karma negativo iminente ou, em outros, anulá-lo por ter alcançado uma verdadeira compreensão das lições específicas que precisavam ser aprendidas. Isso é particularmente evidente quando a mão de Deus remove obstáculos que se encontram em seu caminho. A concepção filosófica da graça mostra que ela é justa e sábia.
Essa noção é na verdade bem diferente da crença da religião ortodoxa a respeito dela. Crença essa que considera a graça uma intervenção arbitrária do poder superior em benefício de alguns escolhidos. O eu superior não transgride, em nenhum momento, a lei das consequências. Se por seus próprios esforços você vier a modificar os efeitos dessa lei em uma determinada situação, ou se o mesmo acontecer pela manifestação da graça, tudo ainda ocorre de acordo com aquela lei, pois não se deve esquecer que a porção de karma selecionada para uma determinada encarnação não esgota toda a reserva existente no arquivo de uma pessoa. Existe sempre muito mais do que a porção relativa a uma única vida na Terra. O que acontece é que uma parte do bom karma se manifesta ao mesmo tempo que o mau karma, e a natureza desse bom karma e a ocasião em que ele ocorre fazem com que ele neutralize completamente o mau karma, se o resultado a ser alcançado for sua anulação, ou neutralize parcialmente, se o objetivo final for sua modificação. Assim, a mesma lei continua a agir, mas há uma mudança no resultado da sua ação. A noção da graça como apresentada nas religiões populares talvez tenha sido útil para as massas, mas necessita de uma grande revisão no caso dos buscadores filosóficos. Ela não é concedida segundo os caprichos de um Deus pessoal, nem unicamente após esforços para merecê-la. A graça assemelha-se mais a uma emanação permanente e constante do eu superior de cada pessoa, sempre disponível, mas da qual cada um de nós precisa compartilhar por si mesmo. Se por vezes ela parece intervir de forma especial em favor de alguém, isso se deve à imensa sabedoria que escolheu o momento exato de liberar determinado bom karma. Seria o perdão uma impossível anulação da lei do karma? Não há nenhuma maneira de escapar de uma consequência kármica que conduza a outras consequências, criando uma série delas interminável e sem esperança. Acredito que uma resposta para a primeira pergunta tenha sido dada por Jesus, e para a segunda por Esquilo. Mateus 12:31. Portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, declarou Jesus. Quanto ao difícil problema apresentado pela segunda pergunta, considere a solução sugerida por Esquilo. Somente no pensamento de Zeus, não importa quem Zeus possa ser. O karma precisa agir automaticamente, mas o poder por trás do karma tudo sabe, controla todas as coisas, controla até o próprio karma, sabe e compreende quando o perdão deve ser concedido. Nenhuma mente humana é capaz de compreender esse poder, por conseguinte, Esquilo acrescenta a frase. Não importa quem Zeus possa ser. O perdão não destrói a lei do karma, ele a complementa. Todos nós, mortais, necessitamos de perdão. Não vivemos como desejaríamos, mas sim como podemos, escreveu Menander quase 400 anos antes da época de Jesus. Encontramos no superior valor supremo e absoluto, pois ele transcende o próprio plano da ideação. O eu superior não pode se separar do karma cósmico, mas não está sujeito à ação da causalidade pessoal, porque não está sujeito à personalidade, à mudança e à relatividade. Ele está além dos limites dessas ideias que surgem dentro desse karma. Quando viermos a refletir sobre a natureza da realidade suprema, compreenderemos por que isso acontece dessa maneira. Por conseguinte, o karma pessoal não pode agir nessa esfera do absoluto, por mais rígida e inflexível que seja sua atuação dentro do mundo do espaço-tempo da existência relativa. O fato de a causalidade pessoal não existir no sentido mais profundo da existência oferece uma grande esperança para a humanidade, pois torna possível a introdução do fator totalmente novo e inesperado da graça na vida e nas vicissitudes humanas. É como um colete salva-vidas ao qual os mortais desesperados podem agarrar-se. O pior pecador pode receber o que não fez por merecer, se sinceramente vier a se arrepender, fizer todas as correções possíveis e mudar de atitude, passando a cultivar uma fé sublime. Independentemente de como possa ter sido sua vida pregressa, se,
Ao mudar seus pensamentos e suas ações, ele conseguir fazer-se ouvir nesse plano mais elevado, é sempre possível que a dádiva da graça desça sobre ele. Tem havido alguma controvérsia a respeito da ideia da graça. Ela é aceita pelos cristãos hindus e negada pelos budistas e jainistas. Entretanto, mesmo aqueles que a aceitam têm ideias confusas e contraditórias a respeito dela. Em um sentido amplo e geral, ela poderia ser definida como uma mudança benéfica que ocorre sem interferência da força de vontade da pessoa e sim por meio de um poder que, normalmente, ela não possui. Mas, como trazemos conosco resíduos de encarnações anteriores sob a forma de karma, é impossível para a maioria das pessoas distinguir se um acontecimento é resultado do karma ou da graça. No entanto, às vezes isso é possível. Por exemplo, quando uma pessoa acorda de manhã, ou até mesmo, no meio da noite, com a lembrança de alguma dificuldade, situação ou problema, porém sentindo, ao mesmo tempo, uma presença superior, essa sensação faz com que a pessoa passe a ver a dificuldade ou o problema sobre outra luz e, principalmente, deixe de sentir qualquer angústia, inquietação, medo ou incerteza que essas dificuldades possam ter causado. Se a pessoa sentir que as reações negativas desaparecem e são substituídas por uma certa paz de espírito e, especialmente, se a forma correta de agir na situação tornar-se clara, então ela estará experimentando a graça. A intuição, que Bergson chamou de o caminho mais seguro para a verdade, elimina hesitações. Quando você entra em contato com o eu superior para solucionar um problema, você recebe uma ordem direta sobre o que fazer e então você sabe que está certo. As nuvens, hesitações e dúvidas, que surgem quando você está se debatendo entre pontos de vista contrários, dissolvem-se. Ao passo que, se você não estiver em contato com o eu superior, mas apenas sendo conduzido pelo karma, você poderá oscilar de um lado para outro entre razão e emoção. Primeiro você deve tentar elevar-se, utilizando para isso o tempo e o esforço necessários. Depois, você sentirá que outra força o está elevando espontaneamente, é a graça. Invocando a graça. Acreditar na realidade da graça e esperar que ela se manifeste são excelentes atitudes. Mas elas não devem se transformar em justificativas para a preguiça espiritual e a má conduta moral. Se a graça do superior não vier em sua ajuda, todos os seus esforços serão inúteis. Por outro lado, se você não se empenhar, é pouco provável que a graça se manifeste. O fato de a graça ser uma imprevisível manifestação do alto não significa que sejamos totalmente impotentes e que nada possamos fazer com relação a isso. Podemos pelo menos nos preparar, tanto para atrair a graça quanto para agir da maneira correta quando ela se manifestar. Podemos desde já purificar o coração, treinar a mente, disciplinar o corpo e nos dedicar ao serviço altruísta, pois, dessa forma, toda súplica que enviarmos para invocar a graça será favorecida e reforçada. Se existe alguma lei relacionada com a graça é aquela que afirma que, na medida em que dedicarmos amor ao eu superior, dele receberemos a graça. Mas esse amor deve ser tão intenso e tão grande que de boa vontade o sacrificamos a ele nosso tempo e ele dirigimos nossos pensamentos em um grau que o demonstra o quanto ele significa para nós. Em resumo, precisamos dar mais para receber mais, e o amor é o melhor que podemos dar. O fato é que o poder superior concede a graça para todos, mas nem todos são capazes, desejam ou estão prontos para recebê-la. Nem todos conseguem reconhecê-la e muitos a ignoram. Eis porque as pessoas precisam primeiro trabalhar a si mesmas como forma de preparação. Quando você se torna bastante consciente, tanto do sagrado dever do autoaperfeiçoamento quanto de suas deploráveis fraquezas, surge forçosamente a necessidade de obter o poder redentor e transformador da graça. Você estará então psicologicamente pronto para recebê-la. Você não pode atrair a graça para si, mas apenas invocá-la e esperar por ela.
A ideia de dominar sua natureza inferior exclusivamente por seus próprios esforços não deixa espaço para a graça. Seria melhor adotar uma atitude mais equilibrada. Você precisa aprender que seus esforços não podem por si só conseguir tudo o que você quer. O primeiro passo para atrair a graça é orar humildemente e reconhecer sua fraqueza. A graça não é uma operação de mão única. Não se trata, como alguns de forma errada acreditam, de obter algo gratuitamente. Nada é gratuito, em lugar nenhum. Quando a graça começa a atuar, ela também começa a dissipar as características negativas que a obstruem. Elas oferecem resistência, mas se você adotar a atitude correta de submissão e estiver disposto a abandoná-las, elas não serão capazes de resistir por muito tempo. Mas se agarrar a elas por parecerem parte de você, ou porque você as julga naturais, a graça se retirará ou conduzirá a circunstâncias e situações que removerão à força os obstáculos e, por conseguinte, de maneira dolorosa. A graça, oriunda de uma fonte que está acima e além de você e a resposta final a todas as suas perguntas, quando seu intelecto não conseguir lidar com elas, e é a solução para todos os seus problemas, quando você não for capaz de enfrentá-los. E a primeira condição para invocar essa dádiva deveria ser silenciar a confusão que existe dentro de você e o tumulto na sua mente. O ego tem de reconhecer que por sua própria natureza não é digno de confiança e precisa fazer uma pausa, interromper sua contínua atividade, por meio da meditação passiva. Duas coisas lhe são exigidas para que a graça se manifeste em você. A primeira é a capacidade de recebê-la, a segunda, que você coopere com ela. No primeiro caso, você precisa tornar o ego mais humilde, no segundo, deve purificá-lo. Seu papel é abrir caminho, remover obstáculos e atingir a concentração, para que a graça do superior possa chegar até você. A união de ambas produz o resultado. Se todos os seus esforços se concentrarem no autoaperfeiçoamento, seus pensamentos permanecerão num âmbito pequeno e limitado. O que é trivial se tornará muito importante aos seus olhos e o que é insignificante irá adquirir um enorme significado. E preciso equilibrar uma atitude com a outra, submeter-se ao poder da graça e ter fé nele. Aqueles que pedem ao eu superior que lhes conceda sua maior bênção, a graça, devem perguntar a si mesmos o que eles estão dispostos a dar a ele, quanto de seu tempo, amor, autossacrifício e autodisciplina. As condições que possibilitam a manifestação da graça incluem, em primeiro lugar, uma vida mais simples do que da civilização moderna dominada pelos bens materiais. Segundo, um profundo respeito pela natureza e a comunhão com ela. A graça é inteiramente fruto da atuação do eu superior, mas você pode ajudar a atraí-la com sua aspiração, suas orações e retirando frequentemente a atenção de sua insignificante pessoa, dirigindo-a, ao invés, para esse eu maior. Por conseguinte, nenhum clamor sincero e contínuo emitido no aparente vazio durante uma crise deixa de ser ouvido pelo eu superior. Mas ele precisa ser sincero, e expressar-se tanto em seus atos quanto em seus pensamentos. E deve ser ininterrupto no sentido de ser uma aspiração contínua e não apenas a disposição de ânimo de um momento. As pessoas que sinceramente invocam o poder superior não o farão em vão, embora a resposta desse poder possa, às vezes, assumir uma forma inesperada que não seja exatamente do agrado imediato delas, ou bem distante de suas expectativas, mas que sempre visa ao seu benefício real e não o aparente. Se você aspira à graça, precisa fazer algo para merecê-lo, como, por exemplo, prestar atenção ao tempo despendido em fofocas e atividades triviais ou até nocivas, por serem negativas, purificar seu caráter, estudar as revelações dos sábios, refletir sobre o rumo de sua vida, praticar o silêncio mental e a disciplina emocional. Aqueles que buscam a graça precisam fazer algo para alcançá-la. Devem procurar perdoar os que os prejudicaram,
ter compaixão para com os que estão sob sua autoridade ou necessitando de ajuda, deixar de abater animais inocentes. Ao agir dessa maneira, é como se eles próprios concedessem a graça. O que eles dão aos outros, também podem esperar receber. De um modo geral, a graça está sempre sendo oferecida, mas não enxergamos a oferta, somos cegos e passamos por ela sem notá-la. Como podemos reverter essa condição e passar a percebê-lo? Preparando as condições adequadas. Primeiro, reserve diariamente um curto período, para começar, para afastar-se das atividades normais do seu dia a dia. Dedique esse período ao seu interior, à meditação. Saia do mundo por alguns minutos. Quem quer que invoque a graça Deus superior deve estar informado de que também está invocando um longo e árduo período de aperfeiçoamento e purificação pessoal, necessário para prepará-lo para receber essa graça. É verdade que a graça é algo que provém de uma fonte superior a você. Mas é também verdade que seus esforços podem atrair essa dádiva mais cedo do que normalmente atrairiam. Esses esforços consistem em oração contínua e jejuns periódicos. A graça pode representar o amadurecimento do karma ou a resposta a um apelo direto a um poder superior, ou ainda pode surgir por intercessão de um santo. A fé no poder é recompensada pela graça. Se a súplica falha, é porque o karma adverso deve ser muito forte. Os materialistas não fazem tais súplicas, portanto não recebem nenhuma graça a não ser que a acumulação de boas ações estrague um bom karma. Não é possível nos livrarmos das punições devidas a erros passados a não ser que nós mesmos nos libertemos de tais erros, aprendendo de forma plena e sincera as suas lições. Arrepender-se de ter tomado rumo errado na vida, a decisão de abandoná-lo e a prontidão para fazer correções definitivas são pré-requisitos para a obtenção da graça. A confissão é uma boa prática quando se trata de um sincero e honesto reconhecimento de que certas ações do passado foram erradas, quer tenham sido meramente imprudentes, quer totalmente malévolas, de que elas nunca deveriam ter sido praticadas, e de que se você se vir novamente diante de situações semelhantes, se esforçará ao máximo para não as cometer. O remorso, a penitência e o desejo de fazer correções são os sentimentos que devem acompanhar o reconhecimento intelectual para que ele tenha um valor efetivo no futuro. De acordo com o costume, confissão pode ser feita de 3 maneiras. Existe a prática de certas religiões, que impõe a presença de um padre ordenado. Esse procedimento é útil principalmente para os adeptos dessas religiões que conseguem ter fé tanto nos dogmas quanto nos padres. No entanto, quer a confissão a outra pessoa seja feita em uma atmosfera religiosa, quer não, ela só possui valor se essa pessoa tiver efetivamente uma condição espiritual superior à do pecador, não se ela estiver meramente afirmando ou fingindo tê-la. Se essa garantia estiver presente, a confissão libera a tensão de pecados secretamente guardados. Em segundo lugar, existe a prática de alguns cultos e seitas que impõem a presença de um grupo. Esse procedimento também só é proveitoso para os que acreditam nele, e mesmo assim de uma forma muito limitada. Ele oferece alívio emocional, mas degenera com muita facilidade em um exibicionismo egoísta. Esta prática é certamente bem menos desejável do que a primeira. A confissão particular, feita no isolamento e dirigida ao eu superior, é a terceira maneira. Se o pecador experimenta a sensação de estar interiormente purificado e não mostra seguir a tendência a repetir o pecado, ele poderá saber que sua confissão foi eficaz e que a graça do superior chegou até ele em resposta ao ato. No entanto, é errado acreditar que o simples ato de confessar é tudo o que é necessário. Isso pode acontecer, mas o mais comum é que essa resposta só ocorra como o clímax de uma série de atos desse tipo. É também um erro acreditar que uma confissão possa ter algum valor se o ego do pecador não for profundamente humilhado e passar a sentir não apenas sua insensatez e indignidade,
mas também sua dependência do poder superior para poder alcançar a sabedoria e o autodomínio. Se você conseguir preencher as condições para uma sincera preparação e tentar praticar o serviço, a compaixão e a bondade, a graça virá a você e seu sentido será encontrado, pois ela encerra um significado muito semelhante ao amor altruísta. O que você tiver dado aos outros lhe será devolvido pela lei da retribuição. Ao perdoar aqueles que nos causaram mal, nós nos colocamos na posição de obter o perdão pelo mal que tenhamos praticado. Se você se tornar merecedor da graça, não precisa se preocupar se irá ou não recebê-la. Seus esforços sinceros, mais cedo ou mais tarde, trarão merecimentos. E essa é a melhor maneira de possibilitar a manifestação da graça. Você pode às vezes se deixar abater pelo desânimo, mas nunca deve deixar que ele se transforme em desespero. Essa atitude auxilia a vinda da graça. A oração não deve ser menosprezada por ninguém. Nós diminuímos o poder de Deus superior quando não aceitamos essa afirmação. Enquanto formos imperfeitos, sentiremos necessidade de oração. Enquanto algo nos faltar, teremos de orar. Apenas o sábio realizado e não mais dominado por desejos pode deixar de orar, embora ele possa fazê-lo pelos outros com sua maneira misteriosa e pouco convencional. Também não podemos dizer que é sempre errado orar por coisas físicas, às vezes isso pode ser correto. Mas a prece que é apenas uma súplica dirigida a um ser sobrenatural para que este remova os tormentos que o próprio indivíduo provocou, não pode trazer outro resultado a não ser o conforto psicológico que a oração oferece. Ela certamente não trará nenhuma alteração à retribuição kármica que o indivíduo está sofrendo. Será apenas um ruído no ar e de nada adiantará reclamar da sorte. Porém, a oração seguida do esforço contrito de modificar o defeito de caráter que deu origem às aflições e que é o complemento de uma tentativa real de reparar um erro cometido contra alguém pode não ser inútil. O arrependimento e a reparação são os fatores mais importantes para que uma prece seja atendida. Eles serão uma força capaz de afetar o karma pessoal porque introduzem um karma novo e favorável. É preciso ter em mente que o Deus a quem oramos habita em nosso coração. Quando nossa prece produz uma sensação posterior de alívio ou de paz, trata-se provavelmente de um sinal de que oramos da maneira correta, mas quando nosso sofrimento ou perplexidade pesa sobre nós com a mesma intensidade que antes, trata-se provavelmente de um indício de que devemos orar mais e mais ou de que oramos de forma incorreta. Na medida em que a oração eleva nossos pensamentos acima das nossas fúteis preocupações pessoais, é certo que ela será útil para o nosso progresso. Na medida em que ela for apenas um apelo estritamente materialista ou totalmente hipócrita, dirigido a uma divindade antropomórfica, para que ela derrame sobre nós determinados benefícios materiais, é certo que ela será inútil tanto para o desenvolvimento espiritual quanto para o progresso material. A melhor maneira de contrapor-se ao princípio do karma, quando ele estiver exigindo um doloroso tributo, não é orar, mas sim modificar nossos pensamentos. Quanto mais alterarmos para melhor a tendência geral deles, melhor se tornará nossa vida exterior. A graça é o poder oculto que trabalha lado a lado com a aspiração do seu espírito e com seus esforços para alcançar a disciplina, o que não significa que ela continuará a atuar se você abandonar a aspiração e o esforço. Ela poderá continuar, mas na maioria das vezes isso não acontecerá. 4. Como trabalhar com o karma? Use seu discernimento. As pessoas sempre reclamam da infelicidade de seu passado e sofrem porque não podem anulá-lo, mas esquecem-se de modificar o futuro infeliz que estão agora ativamente construindo. Do ponto de vista kármico, a longo prazo, cada um de nós cria seu próprio mundo e ambiente. Por conseguinte, a ninguém mais, a não ser a nós mesmos, devemos agradecer ou culpar por nosso bem-estar ou infelicidade. É preciso lembrar também que o uso correto ou incorreto do livre-arbítrio está decidindo, neste exato momento,
as condições e circunstâncias das vidas que estão por vir. O fato de você ter de enfrentar circunstâncias adversas não é motivo para lamentações e sim um desafio com relação ao que você pode fazer com elas. Elas representam uma tripla possibilidade: retrocesso, estagnação ou crescimento. Quando sua mente já estiver bem acostumada a essas ideias, e quando você as tiver recriado como produto do seu próprio pensamento e como conclusão de sua própria experiência, elas possibilitarão que você enfrente os desafios do destino e as mutações da sorte com uma força e sabedoria antes desconhecidas. Quando o ensinamento de que você inevitavelmente receberá e o resultado de suas ações for aceito, por satisfazer a necessidade racional de entendimento e a necessidade emocional de justiça, quando essa ideia calar mais profundamente no coração e proporcionar uma clareza intelectual, quando a veracidade desse ensinamento for reconhecida e sua justiça trouxer alento, quando ela começar a se tornar dinâmica na sua visão de mundo, ela inevitavelmente passará a influenciar sua vida exterior, e não mais deixará de fazê-lo. Quando isso aparentemente não acontece, é sempre porque a aceitação é apenas superficial e verbal, ou porque o egoísmo inato e a paixão sem controle dominam o subconsciente. No primeiro caso, a doutrina é conhecida apenas por meio de uma tradição decadente ou pela repetição de chavões, o que com frequência ocorre no Oriente. Pela sua aceitação convencional, ela jamais se transformou em uma convicção profunda e, consequentemente, perdeu muito de sua força ético-disciplinar. No segundo caso, os complexos estão em ação sem que a pessoa perceba, impedindo-a de dar o devido valor à doutrina. Diante disso, é evidente que, em última análise, tenhamos a tendência a fazer o que pensamos e sentimos. Quando uma série de pensamentos ou uma ação é suficientemente forte, sua consequência kármica é tão inevitável quanto uma imagem em um filme fotográfico revelado. Quando a força kármica adquire um determinado ímpeto, seu avanço não mais pode ser interrompido, embora possa ser modificado. Por isso existe um axioma filosófico que diz que devemos cortar o mal pela raiz, evitando, assim, que as energias kármicas se tornem inexoravelmente atuantes. Um pensamento que não tenha alcançado um certo grau de desenvolvimento e força não produzirá consequências kármicas. A importância de coibir os pensamentos errôneos no momento em que eles surgem deve ser salientada. A forma de combater uma tendência nociva pessoal ou um movimento pernicioso em uma nação é reprimi-los nos estágios iniciais antes que ganhem impulso, pois é mais fácil frustrá-los no início, quando são relativamente fracos, do que depois, quando se tornam mais fortes. É um valioso exercício descobrir exatamente onde começa a sua responsabilidade pelos seus problemas, separando o que é na verdade uma projeção externa dos seus defeitos internos, do que está sendo colocado sobre você por um insondável destino ou por um ambiente hostil. A prática pitagórica de todas as noites perguntar a si mesmo o que fiz de errado hoje, e que obrigações deixei de cumprir, era excelente para combater o mau karma em informação, e o mesmo se pode dizer de outra prática, também pitagórica, de não dizer e não fazer nada quando sob a influência da paixão. O karma é parte de você e você não pode fugir dele, porém, da mesma maneira como você pode fazer algumas modificações em si mesmo, pode haver uma correspondência dessas transformações no que diz respeito ao karma. Somente quando puder avaliar sua sorte de forma impessoal e sem se lamentar, você poderá desenvolver a capacidade de compreender o mistério do seu destino e a razão de ele ter tomado determinado rumo em vez de outro. O karma é a exata consequência do que uma pessoa pensa e faz. Sua reação aos acontecimentos e situações é o resultado preciso do que você é, do seu estágio evolutivo. Assim, reações menos intensas e, por conseguinte, um desvio melhor, só podem advir quando seu estado evolutivo atinge um grau mais elevado. Onde quer que vá, você leva consigo sua mente, seu coração e seu caráter.
São eles que na verdade criam seus problemas. Nada que venha de fora poderá modificá-los enquanto você não começar a mudar sua vida psíquica, ou seja, você mesmo. Você quer que sua vida exterior se desenvolva de acordo com suas próprias concepções. Mas se você não tiver encontrado harmonia interior com Deus, isso nunca acontecerá apesar de todos os seus esforços. Toda a proteção de talismãs, a influência de pedras preciosas, e assim por diante, ampliam ou modificam outras influências, kármicas, ambientais e pessoais, que possam estar em ação, mas elas não atuam por si mesmas. Podemos fazer mais nesse sentido modificando os pensamentos dominantes e, principalmente, mantendo afastados os pensamentos nocivos e destrutivos, além de orar pedindo orientação. Sempre que você conseguir ligar os efeitos do mau karma, retribuição, a causas originadas na vida atual, seus esforços para modificar tais efeitos devem incluir remorso, tanto pelo mal causado a outros, como a você mesmo. Se o sentimento de remorso não surgir naturalmente no início, ele poderá aparecer após algumas tentativas de reconsiderar suas ações erradas de um ponto de vista impessoal. A constante reflexão a respeito dos principais pecados e erros do seu passado, feita de forma correta, comparando o seu comportamento atual com a atitude que seria de se esperar, poderá, com o tempo, gerar um profundo sentimento de tristeza e arrependimento, cuja intensidade ajudará a purificar seu caráter e aperfeiçoar sua conduta. Se por meio dessa retrospecção frequente e imparcial, as lições do mau comportamento passado tiverem sido totalmente aprendidas, existe a possibilidade de que a graça do superior possa anular, ou pelo menos modificar, o registro do mau karma ainda existente. Não inveja aqueles que são favorecidos pela sorte. Os deuses a eles destinaram uma porção de bom karma, mas quando este se extinguir, eles serão despojados de muitas coisas, exceto do que espiritualmente possuem em seu interior. O karma não determina que a pessoa que nasce em uma favela, lá deva permanecer até a morte. Ele a colocou lá é verdade, mas cabe a ela modificar essa situação, pelo uso da inteligência e pelo esforço pessoal. Também é verdade que ela não pode fazer tudo o que quer, pois precisa começar com o que dispõe e desenvolver-se a partir daí. Nenhum general pode ser afortunado se não for audacioso, declarou o general Sir Archibald Wavell. O mesmo aplica-se à batalha da vida. Precisamos estar preparados para correr riscos, se quisermos sair dela vitoriosos. Quando você realmente levar a sério a lei das consequências, você nunca mais prejudicará outra pessoa de um modo consciente ou deliberado. E você fará isso basicamente por não querer prejudicar a si mesmo. Você precisa antever as consequências não apenas das ações, mas também das atitudes e conceitos. Se você tiver alguma mágoa com relação a outra pessoa ou se estiver consciente de sentimentos de raiva, ressentimento ou ódio contra alguém, siga o conselho de Jesus e não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. Isso significa que você deve ver a outra pessoa como uma expressão do resultado de toda uma longa experiência do pensamento dela a respeito da vida e, portanto, vítima do próprio passado, não agindo por não saber como fazê-lo. Compreenda, então, que qualquer mal que tenha sido feito, automaticamente atrairá o castigo da retribuição kármica. Por conseguinte, não cabe a você condenar ou punir a outra pessoa, mas sim manter-se neutro e deixar que o karma cuide dela. Cabe a você compreender, e não culpar. Você deve aprender a aceitar as pessoas como elas são, sem condená-las. Você certamente deve tentar não sentir nenhum ressentimento, nem demonstrar má vontade com relação a elas. Deve manter sua consciência acima do mal, das más ações, das fraquezas e defeitos dos outros e não permitir que eles entrem na sua consciência, que é o que acontece quando você permite que provoquem reações negativas no seu inferior.
Você deve fazer um esforço imediato e constante para arrancar essas ervas daninhas da sua vida emocional. Mas, a forma de fazê-lo não é ignorar as falhas, defeitos e más ações do outro, nem tampouco desviar-se do seu caminho para associar-se a pessoas indesejáveis. Alguns moralistas bem-intencionados, que dizem que o discípulo não deve ver o mal nos outros, adotam a atitude oposta e dizem que devemos ver apenas o bem. A filosofia, no entanto, não defende nenhum dos dois pontos de vista, observando apenas que não nos cabe julgar aqueles que são mais fracos do que nós e muito menos condená-los. Ela diz ainda que ver apenas o bem nos outros nos daria uma falsa imagem deles, pois a representação adequada deve combinar os aspectos positivos e os negativos. Por conseguinte, a filosofia recomenda que não pensemos neles, nem os julguemos, permitindo que cuidem dos próprios assuntos e deixando-os ao infalível julgamento de seu próprio karma. A única exceção a essa regra ocorre quando você é obrigado a se relacionar com uma pessoa cujo caráter é necessário compreender. Porém, mesmo essa compreensão deve ser legítima, justa, serena, imparcial e isenta de preconceitos. Acima de tudo, ela não deve despertar emoções pessoais nem reações egoístas. Em resumo, você terá de ser totalmente impessoal. No entanto, raramente um discípulo terá de fazer tal exceção. Você deve se abster de prestar atenção às imperfeições e deficiências dos outros e certamente não deverá nunca culpá-los por isso. Você deve voltar seu olhar crítico apenas para si mesmo, a não ser que alguém o solicite, e procurar usá-lo para se corrigir, melhorar e se modificar. Não precisamos ter receio de ajudar os outros por temermos interferir no karma deles. É verdade que a razão deve orientar nossa solidariedade, isso se nosso gesto de auxílio vier a influir para que a pessoa beneficiada permaneça no erro, seria mais sensato nos abstermos de praticá-lo. Não é generoso de nossa parte justificar o erro dela, contribuindo para que ela continue insensatamente a trilhar esse caminho. Mas podemos deixar com segurança que a lei do karma age à sua maneira. De fato, é até mesmo possível que ela procure nos utilizar como um canal para modificar ou pôr fim a esse sofrimento particular da outra pessoa. Recusar-se a aliviar o sofrimento de um ser humano ou de um animal, porque isso poderia representar uma interferência no karma do outro, significa fazer mau uso do conhecimento da lei do karma. Por acreditarmos que o karma atua para proporcionar no final uma justiça, às vezes relativa, outras vezes adequada, não devemos, por exemplo, ser negligentes e deixar passar as más ações agressivas, confiando passivamente na atuação dele, pois o karma precisa usar instrumentos e seus efeitos não surgem milagrosamente do nada. Portanto, não devemos nos esquivar de agir intuitivamente se formos chamados a cooperar com seu pretendido efeito educativo, e a colocar em movimento as causas por meio das quais uma reação pode se desenrolar. O pior karma físico é criado pelo homicídio. Neste caso, a punição é inevitável, mesmo que retardada. O assassino será um dia assassinado, embora não necessariamente na mesma encarnação. O pior karma mental é criado pelo ódio. Quando suficientemente intenso e prolongado, ele dá origem a enfermidades destrutivas que consomem o corpo. Nada há de irrepreensível na atitude de nutrir uma objeção consciente à convocação para o serviço militar em um determinado estágio de seu desenvolvimento, pois essa atitude se origina de elevados ideais. Não é um assunto sobre o qual alguém deveria decidir o que você deve fazer, pois seu ponto de vista deve ser respeitado e a prática da tolerância é aconselhável em um caso como este. Não obstante, você deve também compreender que não se trata de nada além de um ponto de vista o qual um dia você irá transcender. Existe uma perspectiva possível mais elevada, mas se você não consegue perceber que ela é correta ou não possui a força interior suficiente para assimilá-la, você não deve se preocupar e deve fazer o que acha correto.
Essa perspectiva mais elevada implica não levar em conta seus sentimentos pessoais e compreender que por ter nascido entre o povo dos seus pais e compartilhado a vida dele, você está sujeito à responsabilidade kármica de participar também de sua proteção. Se os ideais desse povo diferem dos seus, isso não o exime da responsabilidade. Somente a renúncia deliberada à cidadania e a transferência da residência para outro país o faria. E uma vez declarada a guerra, seria tarde demais para isso. E quanto a pegar em armas e matar um inimigo, caso necessário, se isso for feito em defesa do próprio país contra uma nação agressora, não será considerada um pecado e sim uma virtude, pois você não estará agindo dessa maneira apenas para proteger a si mesmo, mas também outras pessoas. Sob este aspecto, sua atuação é bastante altruísta. Muita coisa depende do seu motivo. Se um soldado luta desinteressadamente com um honrado espírito de serviço, contra um implacável agressor, este soldado está agindo de um modo altruísta. Causar a morte de alguém pode não ser considerado um pecado em si, mas o motivo que provocou essa morte é que pode transformar ou não esse ato em pecado. Quando afirmamos que o karma é o que ocultamente governa o destino da humanidade e que essa força não pode ser seu árbitro final, não estamos necessariamente afirmando que se pode prescindir dessa força em favor de uma ética de não violência. O sábio não aceita a doutrina mística da não violência por várias razões filosóficas. A principal delas, contudo, é o fato de ele não desejar apoiar a má ação de quem a pratica e tampouco desejar suavizar o caminho deste, encorajando assim o mal, ou ser parcial com relação a ele. A dócil submissão à vontade de um agressor fará com que ele acredite que seus métodos compensam, ao passo que uma resistência determinada interrompe sua trajetória descendente, desperta dúvidas e até mesmo serve de instrução caso ele venha a sofrer uma punição. A punição de um crime sem uma educação ética que a acompanhe é uma brutalidade inábil e ineficaz. O castigo na prisão, especialmente, deveria ser inserido em uma conjuntura da qual fizesse parte a instrução ética que incluiria a doutrina do karma. Na ausência dessa condição, o efeito repressivo da punição é suficiente apenas para fazer dela um sucesso e um fracasso. Opõe essas tendências nocivas. Os erros e as dívidas de vidas anteriores ainda não saldados estão presentes hoje para nos assediar. Se quisermos nos livrar deles, precisamos nos libertar do nosso ego ou então gerar pensamentos e ações de caráter oposto. Quem de nós tem o poder de alterar as consequências de ações anteriores? Podemos nos corrigir, arrepender-nos e fazer penitências. Podemos nos opor a elas praticando boas ações contrárias àquelas. Porém, faz parte das atribuições do karma nos fazer sentir responsáveis pelo que fazemos e não podemos fugir a essa responsabilidade. Em um certo sentido, contudo, existe um grau de liberdade e um poder de criatividade que pertencem ao eu superior divino existente em cada um de nós. O que aconteceu, aconteceu e não há nada que possamos fazer a respeito. Não podemos reescrever o passado, não podemos reparar as ações erradas que praticamos, as mágoas que causamos ou os desgostos que ocasionamos tanto aos outros quanto a nós mesmos. No entanto, embora os registros passados não possam ser alterados, nossa atitude atual diante deles pode ser modificada. É possível aprender lições com o passado, aplicar a ele sabedoria, tentar melhorar a nós mesmos e as nossas ações, criar um karma novo e melhor. Acima de tudo, depois disso feito, podemos nos libertar totalmente do passado e aprender a viver no eterno presente, ao nos voltarmos para o verdadeiro ser, a consciência do eu sou e não do eu era. Se você quer modificar o seu karma, comece por mudar sua atitude, primeiro, com relação aos acontecimentos externos, as pessoas e as coisas, segundo, com relação a si mesmo. Para compensar os efeitos kármicos de uma má ação,
pratique ação oposta, e com relação aos maus pensamentos e palavras deliberadamente cultive os do tipo oposto. Se você tirou algo de uma pessoa, dê voluntariamente a ela uma coisa de igual ou maior valor. Mesmo que na verdade não possamos, por vontade própria, afastar o mau karma, é igualmente verdade que podemos equilibrá-lo com um bom karma e assim compensar os resultados. Buda, que foi um dos maiores expoentes da doutrina do karma, salientou que o pensamento correto e as boas ações poderiam transformar as punições kármicas em bênçãos. A concentração persistente em uma ideia exercerá, por assim dizer, uma pressão de dentro para fora, e poderá lentamente alterar seu destino kármico material. O karma é ao mesmo tempo pensamento e conduta, desejo e ação. Um é a semente que dá origem ao outro e não podem ser separados. É esse registro silencioso e secreto na mente do mundo que torna possível a ação do karma, assim como o som codificado em um disco possibilita a reprodução desse som. O que nos leva a agir de uma certa maneira é em parte a pressão do ambiente e em parte a sugestão do nosso passado. Às vezes uma é mais forte, às vezes a outra. Mas a origem do problema repousa na nossa mente. Cultivá-la adequadamente nos liberta das duas compulsões. Ao observar nossa vida de pensamentos, deixando de fora as ideias negativas e cultivando as positivas, cheios de confiança nas leis superiores, efetivamente iniciamos processos que acabam por melhorar a vida exterior. O que retarda a atuação do seu pensamento dinâmico na modificação do seu ambiente ou a alteração do seu caráter é o peso do seu karma passado. Mas trata-se apenas de um atraso. Se você mantiver a pressão da concentração e do propósito, seus esforços acabarão por dar frutos. Quanto mais amável você for para com os outros, mais o comportamento deles com relação a você refletirá pelo menos algumas dessas qualidades. Quanto mais você melhorar suas condições mentais e morais, mais suas relações humanas trarão de volta um eco dessa melhora. Quando toda maldade e inveja são resolutamente expulsas de sua natureza, não apenas você lucrará com isso, melhorando seu caráter e tornando seu karma mais leve, mas também aqueles que possam ter sido vítimas de suas palavras mordazes ou pensamentos ofensivos. A lei das consequências é imutável e não resulta de um capricho, mas seus efeitos podem às vezes ser modificados ou até neutralizados por meio de ações e pensamentos opostos. Isso envolve, por sua vez, uma mudança acentuada no rumo da vida. A tal mudança damos o nome de arrependimento. O karma não elimina totalmente a liberdade, mas a limita. Se os resultados atuais de antigas causas aprisionam você, novas causas podem ser iniciadas e outros resultados obtidos por meio de uma melhora no caráter e de um desenvolvimento da inteligência. Todos temos que suportar as consequências de nossas ações passadas. Nada pode ser feito com relação a isso. Mas, na verdade, há boas e más ações. Podemos, até certo ponto, anular essas consequências por meio de novas ações contrárias, mas o quanto isso será possível irá necessariamente variar de pessoa para pessoa. Aquelas que têm conhecimento e poder, que são capazes de praticar a meditação profunda e dominar seu caráter, necessariamente terão resultados mais efetivos do que as demais. O grau de reversão das consequências negativas de suas ações será proporcional à sinceridade de seu arrependimento, à recusa em aceitar justificativas para si próprio, ao esforço para mudar seu modo de pensar e às providências práticas que você voluntariamente tomar para desfazer o mal praticado no passado. O que você atraiu para si poderá ter um fim por si mesmo se você descobrir a qualidade positiva que é preciso desenvolver na sua atitude para substituir a característica negativa. Na construção do nosso futuro, o resultado misto provém do caráter misto e contraditório dos pensamentos, sentimentos e desejos que habitualmente nutrimos. Por conseguinte,
Nossos medos podem contribuir para tornar realidade aquilo que não desejamos. Eis uma das vantagens das afirmações positivas e decisões bem definidas com relação ao futuro. Há ocasiões em que é sábio ou prudente praticar a submissão estoica, mas em outras, é necessário lutar contra os acontecimentos ou o ambiente. Mesmo que determinados infortúnios estejam previstos no nosso destino e não possam ser evitados pelo esforço, algumas vezes é possível minimizá-los por meio da prudência. Você pode fazer tudo para modificar o destino, mas embora algumas vezes possa ter sucesso, em outras isso poderá não acontecer. Você não pode, por exemplo, alterar a cor da sua pele, mas o tipo de experiências pelas quais passarão pessoas da sua cor dependerão, até certo ponto, da influência que isso tem de seu caráter, e sua reação emocional a elas estará certamente sujeita a esses fatores. Não há motivo para pessimismo quando sua carreira parece estar diante de obstáculos insuperáveis e quando você parece ter chegado a um impasse que o deixa extremamente frustrado. Nessas ocasiões, você precisa se lembrar de que o karma pode começar a executar seus próprios planos e que você talvez possa dar um novo rumo às suas atividades. Você deveria fazer o possível para criar oportunidades específicas, encurtando assim o tempo de espera. O aspirante evoluído não se encaixa nas categorias convencionais e é por esse motivo que você precisa traçar um novo caminho para si mesmo. É preciso coragem, fé, imaginação, intuição e habilidade para reconhecer as oportunidades kármicas e delas tirar o melhor proveito possível. Uma forma correta de sempre encerrar suas orações poderia ser um pedido de orientação e, às vezes, de perdão. Esse pedido só se justifica, entretanto, se não interferir no karma, e somente se houver reconhecimento do mal praticado, percepção de uma fraqueza pessoal, confissão levando ao arrependimento e um verdadeiro esforço para reparar sua falta e melhorar seu caráter. As eternas leis do karma não irão deixar de atuar apenas por causa de um pedido e não podem violar a sua própria integridade. Elas são impessoais e não podem ser induzidas a conceder privilégios especiais ou favores arbitrários a quem quer que seja. Não existe uma maneira fácil de escapar delas. Se quiser evitar as consequências nocivas dos seus pecados, você terá de recorrer a essas mesmas leis para ajudá-lo, em vez de afrontá-las. Você precisa desencadear uma série de novas causas que produzirão novas e mais agradáveis consequências que poderão agir como um antídoto para as anteriores. Há um segredo gratificante inerente ao compromisso de serviço à humanidade. Quem se dedicar a esse serviço, inevitavelmente receberá um dia um retorno automático, pois outras pessoas se mostrarão prontas a ajudá-lo. O karma é uma lei divina que nos devolve o que demos aos outros. A extensão e a profundidade do seu serviço determinarão a extensão e a profundidade do que a humanidade irá retornar a você. Somente a forma da retribuição será diferente, pois ela dependerá, tanto das circunstâncias predominantes, quanto do seu desejo subconsciente e consciente. Ela poderá assumir uma forma apenas mental ou emocional. O que se apreende disso é que o altruísta sábio nada perde no final por seu altruísmo, embora o altruísta insensato possa perder muito em função das consequências kármicas de sua insensatez. São Paulo, seguindo o mestre que ele nunca chegou a ver, mas que conheceu muito bem em espírito, colocou a compaixão acima de todas as virtudes. Será que os poucos que tentam ser verdadeiros cristãos estão simplesmente perdendo seu tempo, pelo menos nesse ponto? E o que dizem os yogis que acreditam que devemos abolir todo o esforço de servir e nos concentrar apenas na autorrealização? No entanto, nem Jesus, nem Paulo eram meros sentimentalistas. Conheciam o poder da compaixão na dissolução do ego. Por conseguinte, ela fazia parte do seu código moral. Também conheciam outra razão pela qual deviam praticar a conduta altruísta e adotar atitudes nobres. Se seguirmos seus passos,
podemos antecipar o fim da ação de um mau karma ou até mesmo impedir uma punição que, de outro modo, seria inevitável. Aceite, tolere, supere. Cada um de nós tem seu fardo de mau karma. O tipo de karma e sua intensidade são importantes, mas o mais importante é a maneira como suportamos. A filosofia jamais estimula uma atitude passiva com relação à lei da retribuição, mas ela não comete o erro das enganosas escolas de pensamento que alimentam falsas esperanças. Até um certo momento, o curso do destino de uma pessoa pode ser influenciado e até mesmo controlado por ela, mas a partir desse momento isso não mais ocorrerá. É sábio aceitar o inevitável